mestre da persuasão, aqui é o Thiago Burigato e a sacada de hoje é como lidar com um relacionamento abusivo. É impressionante a quantidade de pessoas que me perguntam exatamente isso. E por isso eu resolvi gravar esse vídeo. Mas antes, já se inscreve aqui embaixo no canal, já deixa o seu like, valoriza o nosso trabalho, beleza? E deixa a sua participação, diga o que você achou do vídeo, participe da nossa comunidade, fechou? Então vamos falar disso. Primeira coisa que eu sempre falo para vocês, sempre, inclusive recebi até hoje um comentário de uma situação muito complicada de se lidar, né? Perguntando se tinha estratégia de persuasão. Olha, a primeira coisa é, se você sofre qualquer risco de vida, se realmente essa pessoa que abusa de você, ela está cometendo algum crime, não pense em estratégia de persuasão, busque autoridades. Busque uma forma de resolver, de se afastar e busque autoridades, tudo bem? Não busque, o que eu falo, porque senão, muitas vezes eu tenho a impressão de que a pessoa quer salvar esse relacionamento, só que assim, se você tá correndo risco de vida, não é nem um pouco seguro você tentar fazer isso, tá? Então esse é o teu primeiro aviso. Agora, caso não seja esse o seu caso, vamos para alguns pontos cruciais sobre um relacionamento abusivo. Primeiro que o relacionamento abusivo pode acontecer em qualquer campo, não necessariamente no campo amoroso, como muitas vezes eu recebo, mas pode ser no social, no amoroso, claro, né? No profissional, beleza? Na sua família. Então, há várias possibilidades. Primeiro ponto do vídeo. O relacionamento abusivo, ele praticamente se monta em um tipo de sentimento, que é a culpa. A culpa é a principal arma usada por pessoas abusivas. Afinal de contas, a culpa é o principal componente que eu posso usar para controlar você. Afinal de contas, para a gente se livrar daquele sentimento de culpa, daquela sensação de culpa, a gente faz muitas coisas que a gente não faria, não é verdade? Então, a primeira arma utilizada pela pessoa abusiva, pelo manipulador, enfim, é a culpa. Mas vamos entender melhor o que a culpa é. A culpa é quando a gente viola uma coisa que é importante para nós. Então, por exemplo, sei lá, vamos supor que eu tô fazendo uma dieta e aí eu como um bolo no meio dessa dieta. Aí eu me sinto culpado. Por quê? Porque eu violei uma regra que era importante para mim. Então, por exemplo, se você muitas vezes está num relacionamento abusivo e a pessoa te fez se sentir culpado, é porque ela fez, ou pelo menos ela montou o caso ali com base em algo que você não queria violar. Só que é muito importante que quem decide isso é você, pois as regras que podem ser descumpridas e que te trazem culpa são determinadas por você, não necessariamente pelo que as pessoas esperam de você. Então aqui eu quero deixar bem claro isso para que, se você conseguir eliminar esse traço, já é fundamental, se você conseguir manter a sua tranquilidade, não focar numa culpa que pode ser que seja, olha, vamos lá, primeiro, pode ser que ela exista, e se ela existir, resolva. É fato isso. Então não é aqui, tem pessoas que são culpadas mesmo e usam esse argumento para se isentar. Não. Preste atenção, pense se você é culpado. Agora, se você não for, não fica se remoendo, tentando se livrar do sentimento só porque estão falando para você que você é culpado, certo? Se você não é culpado, fim de papo. E só nessa pequena mudança, que parece fácil, mas não é. É simples, mas não é fácil. Exige seu controle emocional, mas essa simples mudança já faz com que você tenha muito mais tranquilidade e não sofra tanto, ou pelo menos, ou que até nem sofra em um relacionamento abusivo. Agora, o segundo ponto. Quando a pessoa faz você se sentir culpado, ela exerce controle sobre você, correto? Então, basicamente, um relacionamento abusivo é uma busca, ou pelo menos é uma guerra de poder. Na verdade, todo relacionamento existe isso. Só que, claro, há relacionamentos saudáveis, relacionamentos que sabem lidar com essa disputa pelo poder, porém, no abusivo não é assim. O abusivo, geralmente, é para um lado que se sobressai muito a questão do poder, né? Como que você pode recuperar esse poder? Segundo ponto, vá contra as expectativas. O que eu quero dizer aqui? Vamos supor que você fosse totalmente submisso, tudo bem? Toda vez você ouviu e nunca falou nada para a pessoa que abusou de você. Se rebele. Faça o contrário do que ela espera. Tudo que nós exercemos controle, nós exercemos porque nós acreditamos que a gente sabe o que vai acontecer na sequência. Quando eu sei o que vai acontecer, eu exerço controle sobre aquilo. Eu fico calmo e por exemplo, eu falo um monte de basneira pra você, eu sei que você não vai se rebelar, então por isso eu sou agressivo, abusivo quanto eu quiser. Agora, quando do nada você se rebela, o que acontece? A pessoa perde o controle. Eu falo, meu Deus do céu, quem é essa pessoa que eu tô lidando agora? Né? Eu não sei o que fazer. Aqui é importantíssimo que eu não tenho como te dizer o que você vai fazer, como você vai fazer, porque um monte de gente assiste o vídeo. Então, faça o contrário. O
que a pessoa espera, sempre se atentando a não se prejudicar na sequência. Não dar motivos para aquela pessoa pense mal de você. Então, por exemplo, se você sempre ficou quieto, olha, é o seguinte, chega, eu não ouço mais isso de você, tá certo? Quando você conseguir me tratar com o mínimo de respeito, a gente volta a conversar e sai. Uau! Contra as expectativas e você não feriu em absolutamente nada a outra pessoa e recuperou o controle da situação. Da mesma forma que você também pode mudar a dinâmica de outra forma. Por exemplo, você sempre se rebelou. Agora, nesse exato momento, você está calmo. E você não fala nada. E a pessoa esbravejando, e você lá, mais alguma coisa? Encerrou? Tá ok. Vou pensar sobre o que você disse. Uau! Com quem eu estou lidando? É isso que a pessoa tem que pensar no segundo ponto. Terceiro ponto muito comum que é: não foque no que não é verdade. E geralmente fazemos o contrário. Quando, por exemplo, alguém acusa a gente de alguma coisa, a gente começa a defender. Não, você tá louco, não, pelo amor de Deus. Só que esse esforço, ele vai contra o que a gente está tentando fazer. A gente está tentando se livrar de uma culpa, a gente está tentando se livrar de uma situação, só que pense o seguinte, quanto maior a oposição, mais forte fica o caso. Ou seja, eu já até falei isso em outros vídeos, em causas, e muitas vezes o marketing se baseia nesse tipo de coisa, que é, quando você se opõe a algo, aquilo se torna real, certo? Então, se você está sendo acusado de uma coisa que não é verdade, não perca tempo se defendendo ou tentando provar o contrário. É a pessoa que tem que trazer isso. E se não é verdade, você tem clareza de que não é verdade, não se importe com isso. Eu sei que muitas vezes é difícil não se importar, mas essa é a melhor estratégia para você conseguir ter bons resultados. Se não, você imagina você ficar se defendendo de qualquer acusação que você receber. E aí, quando a gente entra em um relacionamento, é isso que acontece. A pessoa faz você se sentir culpado ou culpada e você automaticamente começa a se defender. Só que nem verdade é. E aí você gasta uma energia absurda para algo que nem deveria estar sendo discutido. Ao invés de poupar energia para algo que efetivamente merece a sua atenção. Então, não foque no que não é verdade. Se desprenda disso e vá em frente. E o quarto, inclusive até os principais pontos, é controle emocional. Absolutamente nada do que eu disse vai ter valor se você não tiver controle emocional. Inclusive, no segundo ponto eu digo para você ir contra as expectativas e se rebelar, por exemplo, caso você sempre fique calmo. Só que é o seguinte, o se rebelar não é você ficar bravo dentro de si e atacar a pessoa, porque senão você vai se perder e o controle vai continuar na mão dela. E pior ainda, muitas vezes é o que as pessoas fazem. Elas fazem você se sentir culpado, você começa a argumentar de forma totalmente esbraveja e raiva e não sei o que lá, e aí você dá exatamente os motivos que ela acabou de te acusar. Ou seja, uma acusação se tornou verdade porque você não teve controle emocional. Então tenha controle emocional. Se for se rebelar, se rebele externamente, mas internamente mantenha calma. Controle as suas palavras, saiba o que você vai dizer, e a rebeldia, vamos colocar assim, é muito mais voltada à firmeza do que raiva. Raiva gera descontrole emocional e é muito difícil de você controlar aquilo no meio de uma discussão. Tudo só vai ter efeito se você tiver controle emocional, senão, esquece, nada vai dar certo. Agora, esses são quatro pontos fundamentais, mas se você quiser se aprofundar em muito mais pontos e principalmente entender como aplica esses 4 pontos que eu disse na sua vida, acesse agora o nosso portal, pois lá tem uma aula completa chamada Quem Controla Quem? O lado obscuro dos relacionamentos. E nessa aula eu disseco, eu trato cada ponto e te dou formas práticas de como você lida com essas situações. No nosso portal estamos inclusive com um novo plano que é 7 dias grátis, você não paga nada durante 7 dias e só depois que você começa a pagar para que você experimente e nem precisa ficar se preocupando com reembolso nem nada. Usa por 7 dias, senão não paga no 7º dia. A partir do 8º começa a cobrança, porém só é válido para cartão e não para boleto. Fechou? Então espero você lá no portal e se você ainda não fez, se inscreva no canal, curta o nosso vídeo e deixe o seu comentário para eu saber o seu feedback. Grande abraço, mais persuasão, mais controle e até o próximo vídeo.